Bom dia, acabei de chegar no escritório aqui e hoje eu levantei de manhã, pensei o que eu iria fazer hoje. Hoje é um sábado e eu decidi vir aqui no escritório para gravar uma aula para vocês, tá? Para dar umas dicas de como iniciar uma modelagem em cima de um arquivo DWG. Então eu separei um arquivo DWG de um quarto que a gente recebeu para executar o projeto. E eu quero fazer junto com vocês esse DWG, fazendo toda a parte de modelagem. Então fique comigo nesse vídeo aí, que eu quero trazer para vocês o passo a passo de como que é realmente uma modelagem no 3ds Max, tá bom? Eu já abri aqui o meu 3ds Max, tô com ele aberto aqui, vou até dar um reset aqui para vocês verem. Resetei. Então a gente vai pegar e a primeira coisa que a gente vai fazer é importar um arquivo. A gente vem aqui em File, Import, Import. Eu já estou aqui na minha pastinha selecionada, já entrei dentro da minha pasta e está aqui o projeto, ó, Projeto Felipe, DWG. A gente dá um Open e aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque dependendo do jeito que a gente importa, ou a escala vem menor ou a escala vem maior. Então a gente sempre tem que tomar cuidado dentro disso quando a gente for importar um arquivo DWG, a gente tem que colocar em metros, tá bom? E a gente dá um OK. Tá aí o nosso quarto. Um quarto simples, pequenininho, eu acho que era uma suíte quando a gente fez esse projeto. Tem a entrada aqui, aqui tem o quarto, aqui tem uma sacada e aqui tem uma janela. Não é nem uma janela, é um vidro fixo que do lado de fora tem um paisagismo aqui que fica aparecendo todo esse paisagismo aqui para quem tá dentro do quarto. Aqui a gente tem o projeto de gesso, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, beleza. Aqui a gente tem o projeto forro, no caso, né? Dá para ver aqui que ele é todo tabicado, ele é desencostado da parede. Aqui a gente tem um pouco mais largo por conta do cortineiro. E aqui a gente tem dois rasgos de luz. Esse outro corte aqui eu acho que é o corte do painel, é onde existe a porta. Então a gente tem aqui um painel ripado, tá vendo? A gente tem um painel ripado aqui e aqui em cima uma projeção de ar-condicionado. Então é esse corte aqui mesmo. Aqui a gente tem a porta, um painel ripado e aqui uma projeção de ar-condicionado. Esse aqui é o corte da janela, onde a gente tem eu acho que um painel aqui embaixo e aqui a esquadria da janela, tá? Aqui também já dá para ver de lateral como é que vai funcionar o forro de gesso. A gente tem ele tá todo tabicado nas laterais e aqui é onde a gente trabalha com o rasgo de luz para poder colocar as fitas de LED. E aqui eu acho também essa parede aqui da cama, tá? Da cabeceira da cama. A gente tem um painel aqui também e o detalhe do forro. Então é bem simples de iniciar uma modelagem quando ela vem dessa forma. Eu vou mostrar para vocês o jeito que eu faço, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, eu levanto as paredes. Como é que eu levanto as paredes? Essas linhas roxas aqui, ó, se vocês verem, essa linha roxa aqui são as paredes, tá? Então é onde a gente vai começar a trabalhar. Vou selecionar só a linha roxa, vou selecionar ela, vou dar um Alt Q para isolar e ficar só a minha parede. Todos os projetos aqui são a mesma parede, só de vista diferente, então a gente vai trabalhar nessa aqui que é na vista que está olhando de cima, certo? Então a gente seleciona, dá um Alt Q e a gente vai trabalhar somente dentro dela. Eu vou vir aqui no maisinho. Esse maisinho aqui é a barra lateral de criar. Então tudo que a gente for criar aqui dentro do 3ds Max é nessa aba aqui, tá? Essa aba aqui é o Create. Então aqui tem vários tipos de criação, a gente cria geometria, splines, luzes, câmera. Então a gente vai trabalhar dentro dessa aba aqui para quando a gente for criar alguma coisa dentro do 3ds Max. E para modelar essa parede, eu vou criar um plane. Um plane é um plano, vamos dizer assim, tá? É um plano. Então eu vou começar a modelar essa parede com plane. Uma coisa que eu posso fazer aqui, em vez de eu pegar o plane e ir aqui de olho, tem uma ferramentinha muito boa aqui que se chama Snap. Esse ícone aqui, tá? Você clicar e segurar, a gente tem três opções, mas é que a gente mais utiliza aqui
é a 2.5 e a 3. Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre elas, mas agora eu não vou me aprofundar em cima muito disso, tá bom? Então a gente vai pegar aqui a número 2, 2.5. E aqui, ó, ela já me dá, você tá vendo que ela cria um ícone e ela já gruda bem na quina da onde o meu mouse passa. Então é muito mais fácil para a gente poder fazer uma modelagem em cima quando a gente vai trabalhar com plane em cima de algum DWG, a gente sempre trabalhar com o snap ligado, tá bom? Aí é bem simples, é só a gente vir fechando, ó, a gente vem fechando essas paredes, tá? Vamos fazer isso em toda ela. Beleza, já fizemos aqui a parede. Aí uma coisa que a gente vai fazer, essa parede vai ser tudo a mesma coisa, tudo parede. Então o que que a gente pode fazer? Em vez de ficar tudo solto, a gente pode desligar o snap agora, tá? Para não ficar atrapalhando aqui a nossa movimentação. Então a gente vem e desliga. Então para não ficar todo picado assim, ó, a gente vai grudar tudo isso. Como é que faz pra gente grudar isso aqui? Eu pego aqui um plane, converto ele para polígono. Então, depois que a gente atachou toda a parede, a gente vai ter um componente só. A gente não vai ficar com ela toda picada, com com, com vários objetos dentro da cena. A gente vai ter um objeto só, que seria a parede, no caso, certo? Aí a outra coisa que a gente tem que fazer agora é levantar essa parede. Para levantar também é muito fácil, a gente usa um comando chamado shell. A gente vem aqui em modificador, e aqui dentro de modificador a gente tem um comando chamado shell. Nesse comando aqui, ele pede para a gente escolher a altura que a gente quer dar para essa parede. E é aqui, nesse amount aqui, que a gente vai definir a altura que a gente quer para nossa parede. Eu vou colocar aqui uma altura de 2,80. O que a gente pode fazer também é sempre conferir no projeto. Por exemplo, a gente vem aqui no projeto e a gente já tem aqui essa vista de frente, então a gente pode conferir quanto que tem de altura essa parede aqui para a gente poder trabalhar no nosso projeto. Então, eu vou vir aqui e vou criar um plane para a gente saber a altura que está dando aqui, ó. Aqui ele já dá o resultado para a gente na lateral. Tá aqui, ó, 2,80, era o valor que eu estava colocando mesmo. Então a gente pode vir aqui na nossa parede, trabalhar com um shell de 2,80 mesmo. Depois que a gente fez isso, a gente pode sempre renomear para a gente não se perder depois com o projeto. Então a gente pega aqui e escreve parede. E a outra coisa que a gente tem que fazer agora é o peitoril das janelas. Então a gente pode conferir a altura disso também nas vistas dos projetos. Então a gente vem aqui, ó, a gente tem esse peitoril aqui, e a gente pode também definir a altura dele aqui dentro desse projeto. Então a gente pega o plane e a gente cria aqui, e ele dá o resultado aqui pra gente, ó, a gente tem 60 centímetros de peitoril. Então como é que a gente vai fazer para modelar esse peitoril aqui agora? A gente vai fazer a mesma coisa com um plane, a gente liga o snap para pegar certinho aqui na ponta, e aí a gente define aonde que vai ter os nossos peitoril. Seria aqui na sacada e aqui também na janela. Aí a mesma coisa, a gente vai dar um comando chamado shell, né? Que seria de 60 centímetros. Ó, 60 centímetros. Aqui, como é uma porta, a gente não vai ter uma altura, ficaria aqui como uma soleira, certo? E aí aqui a gente também precisa fazer a parte de cima. Como é que a gente faz a parte de cima? A gente pode vir na vista front, que é a vista que fica de frente com o seu projeto, e a gente vai levar isso aqui a 2,80 de altura. Como é que a gente pode fazer isso para que fique de forma correta, bem no final da nossa parede? A gente pode criar uma cópia desse objeto. A gente vem aqui e cria um clone, né? E a gente vai mover
aqui pelas coordenadas. Então a gente vem aqui no eixo Y, a gente sempre tem que olhar, dependendo da vista que a gente está, ele entrega uma coordenada. Se a gente está em perspectiva, a gente sempre tem a coordenada Z, como a coordenada que leva para cima. Mas quando a gente entra na vista front, a coordenada que ele dá para fazer o movimento para cima é o eixo Y. Então a gente vai mover aqui dentro do eixo Y 2,80 de altura. A gente vem aqui e coloca 2,80. Aí ele subiu lá em cima e a gente coloca menos 60 centímetros, que é a altura que a gente quer definir para ele finalizar junto com a parede. E aí uma coisa, a gente não quer a janela, claro, desse tamanho, então a gente tem que diminuir a abertura dessa janela. Como é que a gente pode fazer isso? Da mesma forma, a gente pode pegar e trabalhar com os vértices. Depois que a gente já deu o shell, ou a gente aumenta, aqui no shell mesmo, dá pra gente trazer ele para baixo. Tá vendo aqui nesse comando? Porque tem dois comandos, né? Um é para levantar para cima e o outro é para trazer ele para baixo. Então a gente vai trazer ele para baixo aqui mais 60 centímetros. Que aí ele ficaria, no caso, com 1,20 de altura. Tá? Depois que a gente fez isso, a gente também pode fazer a mesma coisa para não ficar... Como é a mesma coisa, isso aqui também é parede, a gente pode pegar e atachar também junto com esses planos que a gente fez. Tá bom? E aí a gente tem ali a nossa janela certinha. A gente vai fazer a mesma coisa com a porta. A gente vem aqui, cria o plane. Sempre liga o snap para a gente pegar de forma correta as paredes. A gente vai jogar isso aqui de altura 2,20, que é a altura da nossa porta. Como a gente jogou 2,20, a gente sabe que é 2,80 o nosso pé direito, então a gente precisa levantar um shell de 60 centímetros. Vem aqui e coloca 60 centímetros. Aí a gente fechou certinho aqui a nossa porta também. E a gente dá um teste para ficar tudo junto com a parede. Mesma coisa na porta da sacada. A gente vai utilizar isso que eu já tinha feito. A gente vai jogar aqui 2,20 e um shell de 60 centímetros. Beleza? Tá feita as nossas paredes. A gente já definiu aqui todas as paredes do ambiente que a gente precisava criar. Agora a gente vai partir para fazer o piso e o forro. O piso a gente pode utilizar mesmo aqui esse projeto, porque a gente só vai criar um plane embaixo de tudo isso. Então a gente vai vir pelo lado de fora. A gente nunca trabalha pelo lado de dentro com o piso, tá? Ao contrário do forro, que pelo forro a gente trabalha pelo lado de dentro, porque a gente tem que fazer a parte da tabica. Então aqui no piso a gente sempre trabalha pelo lado de fora. A gente vai ligar o snap e vamos puxar aqui, ó, de uma ponta na outra, como se a gente estivesse criando um piso geral aqui para o nosso ambiente. Mas como a gente tem a sacada também, a gente já pode criar tudo junto. Então a gente vem aqui, ó, vamos criar já tudo junto. Plane. A gente traz até aqui na nossa sacada. Beleza? E aí a gente precisa dar uma espessura para esse piso também. É onde a gente aplica o mesmo comando shell que a gente utilizou. Só que em vez de trazer esse shell para cima, eu quero zerar, que ele vai para cima, e eu quero que ele vai para baixo. Então eu vou colocar aqui 15 centímetros, direcionando ele para baixo. Tá bom? E a gente pode renomear isso aqui também como piso. Então a gente já definiu aí o nosso piso e as nossas paredes. Agora a gente vai trabalhar no forro. O forro a gente já pode utilizar esse DWG que está na lateral. Então, da mesma forma que a gente fez as paredes, a gente vai utilizar um plane. Vamos pegar aqui um plane. E a gente vai fechar esse plane.
Vamos dar uma espessura para ele já. Eu não quero que ele vá para baixo, eu quero que ele vá para cima. Então a gente tem que zerar aqui e aumentar aqui. E para a gente fazer esses cortes, a gente pode fazer isso aqui tanto pelo Slice Plane, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. A gente converte ele para polígono para poder dar a nossa barra de modificador aqui. E aí a gente seleciona. Acho que antes a gente pode pegar e diminuir a quantidade de faces que está dentro desse plane aqui. Estão vendo que ele está dividido por 4? A gente tem 4 quadrados aqui e 4 quadrados aqui também. Então a gente pode diminuir isso aqui, deixar tudo como se fosse um plano só, sem divisão. Aí a gente consegue definir isso melhor quando a gente for criar o slice plane, tá bom? Então a gente já tirou, a gente vai dar o comando shell de novo. Shell. Aí a gente converte isso para polígono. E aqui a gente vai selecionar o nosso element inteiro, tá? E aqui embaixo a gente tem esse aqui, ó, Slice Plane. O que esse Slice Plane faz? Ele vai gerar uma ferramenta que a gente possa fazer um corte na malha. Vocês estão vendo essa linha que está marcando a nossa malha? A gente vai definir ela exatamente onde a gente quer fazer o corte. Vou definir aqui com vocês, ó. A gente definindo onde a gente quer o corte, a gente só clica aqui em Slice. E aí ele vai fazer um corte geral na nossa malha. A gente vai fazer isso em toda marca que a gente quer fazer o corte para a gente poder fazer o rasgo de luz. A gente vem e rotaciona, tá? Vem e rotaciona o slice. 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 E aí depois que a gente fez isso, eu vou isolar tudo, eu vou ficar só com ele. Aqui embaixo, ó, a gente já tem definido o nosso rasgo de luz. Então a gente vai vir aqui, selecionar apenas ele. E eu quero dar um extrude. Um extrude é para a gente trazer, para dar um volume, trazendo para frente, como se a gente estivesse puxando a malha, tá? Então a gente pode fazer isso tanto puxando para frente, quanto voltando para trás, tá? Então como a gente quer fazer um rasgo de luz aqui, a gente vai voltar para trás 15 centímetros, menos 15. Então, ok. E a gente já tem definido aí nosso raso de luz. Mas como a gente tinha visto, a gente quer trabalhar com fita de LED aqui também. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai selecionar as nossas linhas na verticais, toda ela, ó. E para a gente ter uma espessura para a gente trabalhar naquele corte, a gente vai dar um comando chamado connect. A hora que a gente consegue esse comando, ó, ele já marca uma linha ali para a gente poder fazer o corte. Aí eu posso mexer nessa linha também. Então eu vou deixar ela mais fina aqui por conta de ser um forro, a gente não precisa de uma espessura muito grande. E a gente dá um OK aqui. E aí aqui também a mesma coisa, a gente vai dar um extrude para dentro. Então a gente vem aqui e dá um extrude. Pode ser de 10, eu acho. Menos 10, né? Menos 10. OK. Aqui é a mesma forma. Menos 10. 10. E menos 10. A gente vir na vista de front, ó, a gente já vai ter definido aqui o nosso rasgo, né? E aqui aonde ele faz essa entrada para dentro para a gente colocar as fitas de LED. Esse aqui não tem ainda porque a gente não fez, a gente vai fazer agora. Seleciono aqui.
menos 10, menos 10. Aqui a mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Pronto, aqui a gente já tem definido o nosso forro de gesso, tá bom? O que a gente pode fazer aqui agora é pintar a corzinha dele aqui, ó, de branco. Ainda não é a cor, tá? Isso aqui é só pra gente ter definido aqui dentro da nossa viewport. E aí como é que a gente faz para colocar esse forro aqui dentro do nosso projeto? A gente pode fazer aqui agora é desligar os shapes, que são essas linhas que a gente importou do AutoCAD. Eu não estou apagando, tá? Só vou desligar elas. Porque aí eu consigo trabalhar com a movimentação aqui dentro do meu projeto. Eu vou pegar a ferramenta de mover e já vou mover aqui, ó, no eixo X, porque está tudo alinhado no meu projeto. Então eu posso mover só aqui no eixo X. E aqui eu tenho que ligar de novo para a gente definir aonde vai encostar aqui o nosso gesso. É isso aqui, ó. E aí o que a gente tem que fazer agora é levar isso aqui a 2,80 de altura. E aí a gente tem que definir também o nosso forro de gesso. Corto ele para polígono. Show de bola. O que a gente vai fazer agora é os painel, porque a gente fez nesse projeto aqui. A gente tem tanto o painel da televisão, que é esse, tem um painel amadeirado embaixo, aí a gente sobe com ripado, e em cima a gente também tem um painel amadeirado. Aqui da mesma forma, nessa parede da janela a gente tem um painel amadeirado embaixo da janela, e na parede da cabeceira também a gente tem um painel amadeirado. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode seguir exatamente esse arquivo que veio no DWG, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, eu vou criar um plane. Primeiro eu vou fazer essa chapa de baixo. Vou pegar um plane, vamos ligar o snap para a gente pegar isso certinho. E vou criar um plane embaixo. Vou criar um plane em cima também. E um plane aqui no meio. Aqui da lateral da porta a gente também tem um pedacinho aqui, ó, então a gente tem que criar também. Aqui. E aqui a gente pode definir como um painel só. Então a gente pode vir aqui e fazer a mesma coisa que a gente fez com a parede. A gente vai dar um ateste em tudo. Cuidado para não pegar na linha. Aí, ó, perfeito. E a gente vai dar uma espessura de 2 centímetros. Pode ser para baixo mesmo. 2 centímetros de espessura. E agora a gente tem que fazer esse ripado. Como é que a gente pode fazer esse ripado? Para vocês uma forma mais prática da gente conseguir fazer um ripado, a gente pode selecionar isso aqui. Vou isolar ele. E eu vou criar um clone disso. Beleza. E aqui eu vou apagar, eu vou deixar somente o ripado. Pronto. Pode apagar isso aqui. Certinho. E a gente converte esse próprio arquivo que a gente pegou do DWG em polígono e dá uma espessura para isso com o comando shell também. Vamos dar, em vez de ser para baixo agora, a gente vai dar para cima 2 centímetros. Pintar isso aqui de azul.
Tá feito o nosso ripado também. A gente só vai, ó, já posicionado certinho em cima do nosso painel. Então, quando a gente recebe um arquivo DWG, dessa forma a gente consegue utilizar, em vez de criar um por um e ter que separando. Aqui, como é só dois na lateral da porta, a gente pode vir e criar aqui com um plane, tá? A gente vem aqui na vista topo e cria dois ripados aqui com um plane mesmo. Dá a espessura para esses dois. Seleciona aquele nosso ripado, converte para polígono e dá um attach nesses dois aqui. Aí fica como se fosse um ripado só também. Então a gente já definiu aqui, ó, o painel do fundo e a gente já tem o nosso ripado. Vamos fazer agora esses dois painéis da parte de baixo aqui, tanto da janela, tanto da nossa cabeceira. Vai pegar um plane, o snap, criou também. Vou deixar eles separados para a gente poder movimentar ele mais fácil depois. Então vai dar um shell para eles aqui, de 2, e aqui também de 2. Ele criou para baixo, vamos jogar isso para cima. 2. Beleza, agora a gente tem que posicionar esses painéis lá dentro do nosso projeto. Então a gente vai vir aqui, eu vou desligar o shape. Essa parede aqui, não sei porque está aqui. Eu vou rotacionar o painel, porque ele vai ficar em pé na nossa parede. E vou trazer ele aqui. O que eu posso fazer para a gente colocar bem certinho aqui na nossa parede? Eu vou ligar o Snap. E aqui no cantinho, ó, eu vou mover ele aqui na nossa parede. Ele já vai trazer certinho para a gente, encostado na nossa parede. Aí o que a gente tem que definir aqui é a altura dele. Então a gente vem na vista front. Também pode pegar aqui no Snap e trazer aqui no nosso piso. E a gente já tem definido lá dentro nosso painel certinho. Vamos fazer a mesma coisa com esse painel aqui. Vamos na vista de frente, né? De topo. A gente vai rotacionar. Vamos rotacionar os dois já, para eles em pé. Vou pegar esse primeiro e vou levar ele. Pegar na quina e colocar aqui. Venho na vista front. Pego na parte de baixo e colo aqui no meu piso. Beleza? Já temos definido ali o nosso painel. Vamos fazer agora com o da cabeceira. A gente já rotacionou ele. A gente só vai rotacionar ele para a parede. Vou pegar na ponta. Mesma coisa aqui no... Agora a gente pode atachar eles aqui, tá? Tanto esse painel que a gente fez da parte de trás do ripado, quanto esses da lateral vai ser o mesmo material. Então a gente pode selecionar, liga o Snap, a gente pode selecionar esse aqui, converter para polígono e dar um attach nesses painéis laterais. Aí ele fica também um bloco só. Como a gente vai utilizar o mesmo material em tudo, a gente pode fazer dessa forma. A gente já tem definido aí as nossas paredes, piso, forro e a nossa marcenaria que a gente quer trabalhar dentro desse quarto. Então o que a gente pode fazer agora é colocar as esquadrias, tanto a porta quanto essa porta que sai para a varanda que a gente vai colocar agora. Tá? Eu vou deixar o meu forro oculto para facilitar isso para a gente. Eu vou
selecionar agora uma pasta onde eu já tenho essas portas prontas. Então, vem aqui, porta. Só pegar e arrastar a nossa porta aqui para o nosso arquivo. Tá aqui, portinha, belezinha. A gente vai rotacionar ela. E vamos encaixar ela certinho aqui no nosso projeto. Eu vou pegar o snap, vou pegar bem na quina dela aqui e vou trazer aqui na nossa parede, ó. Eu acho que é bem aqui. Vamos conferir. Não, que ela ficou em cima do nosso painel. Então a gente pode desligar o snap, ó, e trazer um pouquinho para a lateral para sair em cima do nosso painel. Mas ela já está no lugar certo, tá? Ela já ficou no lugar certinho já. Dependendo dos blocos que a gente pega, eles ficam certinho da espessura da parede que a gente criou. Aqui eu acho que deu certinho também. Ou não. A altura. A altura dele que não bateu aqui. Então o que que a gente pode fazer? Acho que essa altura de porta é 2,10, a gente trabalhou com 2,20. A gente pode selecionar a nossa porta e vir aqui em modificador e dar um Edit Poly. Esse Edit Poly a gente consegue pegar os vértices e a gente vai subir aqui, ó, no eixo Y 10 centímetros. Beleza? A gente já tem definido aí certinho a altura da nossa porta conforme o nosso projeto precisa. A nossa porta está um pouco afundada, a gente tem que tirar ele do nosso painel. Mas a gente vai ter que trabalhar da mesma forma com o Edit Poly, por conta da nossa porta estar mais estreita que a nossa parede. Então a gente seleciona na vista topo, a gente vem e seleciona esse lado e a gente traz aqui, ó, até sair ali da nossa parede, que é isso aí. Aí já temos definido também a nossa porta. Agora uma porta balcão para a gente colocar aqui. Deixa eu ver uma porta para a gente colocar ali. Aqui, essa aqui, ó. 2 folhas. A gente vai pegar essa aqui de 2 folhas. Eu vou selecionar tudo também. E vamos colocar aqui. Deixa eu ver uma coisa. É isso aí mesmo. A gente vai ter que aumentar um pouquinho também com o Edit Poly. Então o que a gente vai fazer aqui é pegar o Snap, colocar ela bem certinho aqui na ponta. E a gente vai aumentar ela com o Edit Poly. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, dar um Edit Poly. E a gente vai trazer toda essa parte aqui, ó, pra cá. Opa, foi muito. O que a gente pode fazer também é que em perspectiva a gente já pode mover, trazendo aqui sempre no eixo para não torcer, tá? Então a gente encosta ela ali, ó. Beleza. E a gente vai pegar essa parte do meio aqui para centralizar com a porta igual para os dois lados. Aí. Perfeito, a gente já tem a nossa porta aí também definida. Tanto na parte da altura, deu certinho, ó, no nosso projeto. A porta já era de 2,20 de altura. Então a gente não precisou mexer na altura dessa porta. A gente pode fazer aqui para ficar melhor. Vou selecionar a porta. Aí com o Alt selecionado, eu pego e tiro a seleção que eu não quero. De o piso e a parede. E vou trazer ela um pouco para o centro aqui, ó. No eixo Y eu vou trazer -5.
para dar um volume aqui dentro. Menos 5 foi até muito, a gente pode voltar 2 aqui. Esse aqui a gente pode apagar porque a gente não vai utilizar. Aí, a gente já tem definido aí o nosso ambiente. Tanto a parte de piso, parede, forro que a gente fez. Aí a gente veio e criou a marcenaria, né? Dentro do nosso projeto. E a nossa porta de entrada, a porta da sacada. E aqui o que a gente vai fazer é um vidro fixo. Então, a gente pode até trabalhar com bloco também, se a gente tiver aqui. Deixa eu dar uma olhada. Hoje a gente pode modelar esse vidro. E aqui eu não vou ter nada. A gente pode modelar isso aqui. De que forma que a gente vai modelar isso aqui, ó? Vou selecionar só a minha parede. E na vista front. E aqui nessa janela eu vou criar um plane também. Map. Criou um plane. Então, cadê a nossa parede agora? Deixa eu fazer de uma forma mais prática. No Snap, as duas opções que eu tinha falado para vocês, número 2 e número 3, a diferença é que no número 2 a gente sempre faz nas vistas. Na vista de topo, na vista de frente, na vista de left, que é a lateral esquerda, né? E quando a gente quer trabalhar com na perspectiva assim, a gente tem que selecionar o Snap 3 aqui, ó. E daí a gente consegue selecionar certinho a nossa posição que a gente quer definir o nosso plane. A gente tem que ligar aqui esse AutoGrid também para a gente poder aí, ó, enxergar qual é a posição que a gente vai criar ele. Então a gente criou esse plane, vou converter ele para polígono. Vou dar um comando chamado, vou selecionar aqui a face dele, insert, de 3 centímetros. Ele vai contornar para a gente criar aqui uma esquadria. Então eu dei um insert, eu vou dar um OK. E eu vou jogar esse vidro, dar um extrude, e -1 para dentro. E aqui a gente já pode dar um detach, que é para a gente desgrudar essa peça da esquadria. Então a gente vai ter aqui a esquadria, e a gente também vai ter só o nosso vidro. A gente vai dar um shell nessa esquadria. Shell aqui de 2. E no nosso vidro, um shell, 0,5. Deixa eu colocar uma cor diferente. Tá. Vou colocar uma cor azul. Nossa esquadria, cor vermelha. Eu vou trazer esses dois aqui para o centro. A gente pode até dar mais um. Vamos fazer o seguinte, vamos dar também um extrude na parte de dentro. Ah, é que o nosso vidro não está no centro. Vamos colocar ele no centro aqui. Eu vou dar um shell de 4 para essa esquadria. E o nosso vidro eu vou trazer no Y2. Aí ele vai ficar
a gente vai ter uma volumetria para os dois lados. Vamos colocar ele no eixo, no centro da nossa parede. Já está aqui praticamente. Se a gente quiser que isso aqui fique transparente, não é um material, tá, pessoal? A gente vem aqui nessa penúltima aba aqui e a gente ativa aqui, ó, essa opção aqui. A gente ativando essa opção, a gente vai ter ele transparente, mas ainda não é o nosso material final, mas a gente já consegue trazer um aspecto de vidro para ele, tá bom? E para a gente finalizar o projeto aqui, o que a gente tem que fazer agora, como a gente está trabalhando com forro com tabique e cordineiro, a gente tem que colocar uma laje aqui em cima para não passar a iluminação. Então a gente vai vir aqui com o nosso plane, a gente liga aqui o snap, pode ser no 3 mesmo, aqui em perspectiva, e a gente fecha como se fosse uma laje aqui em cima e dá um shell, pode ser de 10, 15 centímetros para cima, tá? Aí a gente tem, deixa eu ver se a gente fechou certinho. Não, ele não pegou certinho, vamos fazer de novo aqui, ó. Por isso que eu gosto de fazer esse tipo de coisa na vista topo, e aí a gente consegue pegar bem certinho, para ficar bem alinhadinho com o nosso projeto. A gente sobe aqui uma altura de 2,80, né? E dá aqui a espessura de shell de 10 centímetros, 15 centímetros, tá bom? Agora sim a gente tem a nossa laje definida aí para não passar iluminação, beleza?